Boa tarde. Fala, Manuel. Um abraço, meu amigo. 3h02. A gente vai começar de forma diferente o nosso Acontece hoje, porque vamos iniciar o programa pelos Estados Unidos. Linha Internacional. O Eduardo Barão está conosco para falar da visão de lá dos Estados Unidos a respeito do que disse Trump no discurso do Estado da União ontem à noite. Fala, Barão. Olá, Ronald. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. O presidente americano Donald Trump realizou ontem à noite o mais longo discurso da história do Estado da União, discurso tradicional realizado por presidentes no Congresso americano. A fala de Trump demorou 1h40. Ele garantiu que os Estados Unidos estão vencendo novamente, disse que os preços dos produtos estão caindo. Sobre o cenário internacional, destacou a prisão do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e também a possibilidade de alguma ação ofensiva contra o Irã. Segundo ele, os Estados Unidos nunca vão deixar o Irã ter uma arma nuclear. Apesar do tom confiante das frases de efeito, pesquisas divulgadas após a fala indicaram que parte do público ainda demonstra ceticismo quanto à capacidade do governo de reduzir de forma concreta o custo de vida no país. Pesquisas mostram que apenas 1/3 dos espectadores confiam muito no presidente para tomar e tornar o dia a dia mais acessível para a população americana. Teve, durante o discurso, claro, fala sobre imigração, sobre Venezuela, ameaça iraniana, entre outras coisas, nesse tradicional discurso, como disse o Barão, o mais longo da história, nessa data específica, viu, Zaidan? O Trump está tão obcecado com Cuba que ele resolveu fazer um discurso com uma extensão digna de Fidel Castro, 1h40, o maior da história, desde que estabeleceram essa tradição do presidente fazer o tal discurso do Estado da União. Agora, o conteúdo foi muito diferente, né? Ele mentiu descaradamente sobre o Irã, e inclusive quando disse que o Irã é o maior patrocinador de terrorismo no mundo. Ele mentiu descaradamente quando falou sobre a situação dos imigrantes e, inclusive, quando disse, olha, os imigrantes que queiram vir legalmente e que amam os Estados Unidos e querem fazer que o país continue sendo o que é, esses são muito bem-vindos. Até nisso é uma mentira, porque o critério não é o que eles sentem pelos Estados Unidos, o que eles querem fazer, se vão legalmente ou não. Tanto que ele estabeleceu uma lista de países, todos pobres, todos países pobres. E cidadãos desses países não estão conseguindo visto para os Estados Unidos. E não é nem visto para tentar trabalhar, morar, visto. Pode ser uma viagem de negócios, pode ser uma viagem como turista, não importa. Esses países são colocados como perigosos. Quando ele falou sobre pessoas oriundas da Somália, e inclusive provocou a reação da Ilan, que é somali, que é deputada, é bom lembrar que quando o Trump falou a respeito desses imigrantes no ano passado, ele se referiu a eles da maneira mais agressiva possível, inclusive associando essa pequena colônia a hábitos inaceitáveis, crimes inaceitáveis, etc., sem nenhuma demonstração de que o que ele falava tinha conexão com a realidade. Pela cor da pele, pela origem. E repito, a lista que ele fez só tem veto a cidadãos de países pobres. Então, o conteúdo foi muito ruim, né? De qualquer maneira, ele falou a respeito de tarifas também, o que é natural,
E aí esse nem é um grande problema, né? Embora ele tenha, como sempre, exagerado ao dizer que essas novas tarifas não exigem aprovação, ou sua execução não exige a aprovação prévia pelo Congresso. Não é verdade. Há apenas um período de 5 meses, são 150 dias exatamente, em que essas tarifas podem vigorar antes de o Congresso renová-las ou revogá-las. Portanto, depois de 5 meses, sim, o Congresso terá de se manifestar. Então, nenhuma grande informação, inclusive a respeito do Irã, ele disse o que tem dito, ou seja, que não quer guerra, que quer negociar, mas que, se a negociação não levar a um acordo, haverá uma ação militar. É tudo que ele tem dito nas últimas semanas, né, Ronald? É tudo que ele tem dito, e tem um fato, não sei se eu posso classificar como novo, Zaidan, mas é o Irã negociando, principalmente mísseis supersônicos com a China. Isso tem algum tipo de peso nas intenções já declaradas dos Estados Unidos, que ficaram incomodados com não haver reação do lado do Irã diante do poderio instalado na região, coisa que falamos ontem aqui no nosso programa, mas há essa negociação entre Irã e China sobre mísseis supersônicos. A notícia é destacada exatamente para ter efeito, né? Para fazer com que o Trump use isso como argumento. E não é que a imprensa dos Estados Unidos, que acaba espalhando essas notícias pelo mundo, né? Não é que ela queira facilitar a vida do Trump, mas ela quer dificultar ao máximo a vida do Irã. E, além de tudo isso, Ronald, é bom ressaltar o seguinte: essa negociação é bem antiga, muito anterior ao atual momento, recheado de ameaças, permeadas por acenos de negociação. Então, até porque são mísseis supersônicos, você não encomenda da tarde para a noite, e esses mísseis, inclusive, embora especialistas ouvidos tenham dito que eles são uma grande mudança no cenário, porque podem atingir aviões, os mísseis encomendados à China, eles são basicamente para atingir navios, né? Eles voam a uma altitude muito baixa, numa velocidade extraordinária, são supersônicos. Então é claro que isso dificulta muito interceptações, né? E dificulta muito o trabalho dos radares e dos foguetes de interceptação. Então são realmente poderosos, mas não há nenhuma informação sobre quando e se esses mísseis serão entregues pela China, ainda mais nesse momento de tensão. É bom lembrar que em breve haverá um encontro Trump-Xi Jinping. Então, eles pegaram uma negociação que já existe e colocaram no noticiário exatamente para produzir um efeito de convencimento, né? Para levar as pessoas a dizer: olha, realmente, o Trump tem de agir, etc. Mas é uma coisa que já é negociada há muito tempo, até porque envolve muito dinheiro e armamento de altíssima tecnologia. E agora, resta saber se, neste momento, a China resolveria entregar esses mísseis de repente, sabendo que há uma crise com os Estados Unidos. E a China vai pensar nos interesses dela, o que ela quer agora com os Estados Unidos, né? E para a China, inclusive, é interessante esses movimentos belicistas do Trump, porque vai removendo argumentos contrários a uma ação militar em Taiwan, né, Ronald? É isso, e que a gente sempre fica na expectativa o momento em que isso vai chegar, já que amplas vezes discutimos aqui que a questão não é de se, mas de quando isso vai acontecer. 3 horas. Ronald, Oi, fala, Zaidan. Só me permita, Claro. há pouco mencionamos o Fidel Castro, e daqui a pouco falaremos sobre a situação atual do povo cubano, mas eu quero até aproveitar para lembrar que um livro que já citamos aqui, o livro do Eduardo Vasco, Bloqueio, a Guerra Silenciosa contra Cuba, que conta toda a história
do bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, ele está disponível já no site da Martins Fontes. E é um documento muito interessante, né? Porque não é um livro com um ensaio, é uma reportagem mostrando as consequências do bloqueio, isso antes da crise atual. E, portanto, no site da Martins Fontes, importantíssima Martins Fontes, já é possível encontrar o bloqueio, a guerra silenciosa contra Cuba, do Eduardo Vasco. Tá bom, Ronald? Boa referência, Zaidan, valeu.